Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre os atributos da santidade de Deus e da bondade de Deus. Nosso convidado é o Demis Russos. Já já ele está entrando, às 9 horas nós vamos dar início à nossa live. Então, se você deseja participar conosco, estudando sobre esse tema. Nosso tema hoje, então, é a santidade e a bondade de Deus. Então, se você deseja participar conosco, fique aí, nos acompanhe. Vamos aproveitar aqui para divulgar nos grupos, para que os irmãos participem da nossa live hoje sobre esse tema tão necessário, tão importante para as nossas vidas. Então, boa noite, Maria. Pessoal que já vai chegando aí, seja muito bem-vindo. O tema hoje nosso é os atributos da santidade e da bondade de Deus. Atributos da santidade e da bondade de Deus. Vamos divulgar e dar início assim à nossa live. Então já estou divulgando aqui. Até agora o pessoal vai começar a entrar aí e a gente vai falar sobre esse tema tão necessário, tão importante para as nossas vidas. Eita, deixa eu acender essa luz aqui. Fica bem melhor assim a imagem, né? Tá dando para me ouvir bem aí, Maria? A luz tá boa? Como é que tá o áudio? A iluminação? Fala aí para mim. Esqueci de acender a luz, mas agora acho que ficou melhor, né? Vou divulgar nos nossos grupos aqui. E vamos já começar a nossa live do Semente de Fé. Demis já está solicitando aí. Boa noite, meu irmão Demis. Boa noite, seminarista Ian. Tudo certinho, cara? Meus pais, tudo bem? A gente está divulgando aqui. Os irmãos vão entrando aos poucos aí. Já falta aí uns 2 minutos para dar o horário das 8 horas. E aí nós vamos dar início à nossa live hoje. Vamos começar com a apresentação do seminarista Demis. Alguns irmãos já o conhecem, mas outros não. Então a gente vai falar sobre tema que era para ter aparecido aí, mas não apareceu. Deixa eu digitar aqui então. Tema bondade e santidade de Deus. Então, você que se interessa por esse tema, fica aí, vamos conversar juntos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quais as implicações desse tema para as nossas vidas, o que a santidade de Deus tem que ver comigo, se relaciona com a minha piedade, a minha santificação, a, como que eu posso relacionar a questão da santidade de Deus, da bondade de Deus com outros atributos. E para conversar conosco hoje estará presente aí o nosso irmão em Cristo, seminarista Demis Russos. Então, aproveitem, coloque a sua pergunta. Esse vai ser um momento também de você compartilhar alguma dúvida que você, porventura, tenha dentro desse tema, que é um tema, irmãos, bastante instigante para todos nós, necessário, de fato. Eu digo que não tem como nós nos relacionarmos com um Deus que não conhecemos. E para conhecer a Deus, é fundamental conhecermos os seus atributos. E é justamente isso que a gente tem tentado fazer no projeto Sementes de Fé, fazer um estudo
dos atributos de Deus, estudar o seu ser, a sua justiça, santidade, bondade, e é justamente isso que a gente vai comentar no dia de hoje sobre a santidade de Deus, sobre a bondade de Deus, o que é muito edificante para as nossas vidas e certamente nos fortalecerá. Então, se você tem alguma dúvida, não deixe de tirar sua dúvida, não deixe de colocar aí nos comentários, não deixe de dizer o que você pensa, tudo isso é muito importante para nós. Então, vamos dar início, né? Já são 8h01 aí, deu o nosso horário. Vamos começar a nossa live, alguns irmãos já chegaram. Eu vou começar com uma rápida apresentação. Então, eu sou o Ian, eu sou seminarista pela Igreja Presbiteriana Filadélfia do último ano. Se Deus quiser, no próximo ano estarei pastoreando, auxiliando o pastor Jorge no pastoreio da Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu estou no último ano do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, o seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, em São Paulo. E o irmão que está conosco aqui, o seminarista Demis, também faz parte desse seminário, estuda lá no segundo ano do curso de teologia do seminário JMC, o José Manuel da Conceição. Essa live que nós fazemos na sexta-feira às 8 horas, ela é parte de um projeto da Igreja Presbiteriana Filadélfia chamado Projeto Sementes de Fé. O objetivo do projeto é gravar vídeos de segunda a quinta-feira falando sobre um tema das verdades essenciais da fé cristã. Temos trabalhado um livro do R.C. Sproul com esse título, Verdades Essenciais da Fé Cristã, e com base nesse tema, a partir desse tema, nós temos estudado aí as verdades fundamentais da fé cristã. E na sexta-feira nós fazemos uma live para tratar desses assuntos, das verdades essenciais da nossa fé, né? O seminarista Demis caiu aí, acho que a internet dele pode estar oscilando, alguma coisa, mas em breve ele deve estar retornando. Então, irmãos, como a live ela está diretamente relacionada com os vídeos, eu queria aproveitar para fazer a propaganda aqui do canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Então, se você ainda não está inscrito, se você ainda não ativou as notificações do canal, acessa lá no YouTube, Igreja Presbiteriana Filadélfia Parnamirim RN. Você vai se inscrever no canal, você vai ativar as notificações e você vai receber diariamente os vídeos do projeto Sementes de Fé. Então, acessa os vídeos do Sementes de Fé. Tudo isso é muito importante para nós. E aí, uma eventual dúvida que você tiver, você irá poder tirar aqui participando da live da sexta-feira. Então, a live tem justamente esse objetivo. Deixa eu desativar os comentários aqui. Pronto, o Demis está outra vez. Irmãos, eu estou desativando os comentários porque a internet, quando ela está oscilando, os comentários eles podem ser um pouco prejudicial. Mas eu peço para você que não saia. A sua interação é muito importante. A gente vai fazer um momento de exposição agora no começo. E lá para o final, a gente vai abrir alguns momentos de perguntas. E aí, quando tiver nesse momento de abrir para perguntas, eu vou ativar o comentário mais uma vez e você vai poder colocar a sua pergunta. Então, por favor, você que está aí conosco, não saia, não deixe de participar da nossa live, não deixe de assistir, separa o seu comentário, anota aquilo que foi importante para você e, em tempo oportuno, nós vamos reativar os comentários para você colocar a sua pergunta e fazer a sua participação. Mas, feita a apresentação minha e do Projeto Semente de Fé, eu passo a palavra para o nosso irmão Demis aí, para ele fazer a sua apresentação. Por favor, Demis, fala um pouquinho sobre a sua história de vida, a sua caminhada na fé cristã, como você chegou ao seminário, né? Resumidamente, conte aí para nós um pouquinho sobre esses aspectos, onde você está, né, e o que você tem achado do curso. Enfim, conte um pouquinho aí para nós sobre você. Boa noite, meus irmãos. Como o seminarista Ian ele já previamente me apresentou, eu sou Demis Russos, sou natural de Natal, mas nos últimos anos, pela providência do Senhor, ele me levou para Recife, onde eu me congreguei a uma igreja e me tornei candidato ao Sagrado Ministério por ela, que é a Igreja Presbiteriana de Jardim Paulista. Paulista é uma cidade ali do lado de Recife, e pela graça do Senhor, eles me aprovaram e assim eu tenho servido essa igreja
com todo amor, com todo carinho, com aquilo que eu creio que o Senhor me vocacionou. E daí eles me enviaram para o seminário. Inicialmente eu fui para o Seminário do Norte, o SPN, na cidade do Recife, mas após cursar o primeiro ano eu fui transferido. Eu vim para São Paulo para estudar no JMC, onde seminário este que o seminarista também, e ele estuda e está concluindo o seu curso, né? Então é uma alegria para mim estar aqui com os irmãos, até porque por ser aquele gostinho da mesma terra, da mesma cidade. Há tempos atrás, na minha mocidade, quando eu era mais jovem, mais novo, eu fui vice-presidente da federação do nosso presbitério, da UMP, e constantemente ia à igreja, a presbiteriana da Filadélfia, os jovens me conhecem, eu conheço os jovens, e é uma alegria para mim estar com os irmãos aqui essa noite para conversarmos e discutirmos a respeito desse tema que é tão importante para a igreja do Senhor, porque é revelado nas Sagradas Escrituras, mas ele é importante também porque, na medida que os nossos corações vão sendo instruídos por essas duas temáticas, esses dois atributos do nosso Deus, os nossos corações vão sendo consolados e fortalecidos pelo aquilo que o nosso Deus revela em sua palavra. Então, é um Amém. prazer estar aqui Amém. aqui com os irmãos. Desde já, Demis, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, participar da nossa live. Nós vamos aí trazer algumas perguntas que eu julgo muito pertinentes sobre a santidade de Deus, sobre a bondade de Deus, aplicadas à vida dos irmãos que nos assistem. E você que nos assiste, que está aí assistindo essa conversa nossa, não deixe de anotar suas perguntas, de anotar suas dúvidas. Em momento oportuno, nós iremos ativar os comentários mais uma vez, desativamos apenas por uma questão técnica de internet, para que não tenhamos aí a queda no sinal da internet, mas do meio para o final da nossa live nós vamos ativar mais uma vez os comentários e você vai poder colocar sua dúvida, a gente vai ler, vai responder a sua pergunta. Mas sem delongas, vamos entrar aí no primeiro tema. Então a gente vai falar sobre dois atributos de Deus, santidade e bondade, mas primeiro vamos falar sobre a santidade de Deus. Então, Demis, por favor, defina para nós como é que a gente pode entender a santidade de Deus e quais são os dois sentidos bíblicos da palavra santo, né? E como que isso se aplica a Deus. Certo, Ian. Essa sua pergunta inicial, ela é interessante e ela é importante, porque nos dias de hoje a gente tem vivido em um contexto onde não apenas a igreja do Senhor ela tem sido atacada, onde nós temos sido perseguidos, às vezes proferem mentiras ao nosso respeito, mas também hoje a gente vive em um contexto que os estudiosos costumam chamar de guerra das palavras, onde muitas vezes algumas palavras elas acabam mudando, muitas vezes elas acabam perdendo o seu sentido ou tendo o seu sentido alterado. E uma vez que eu faço essa alteração no significado de uma palavra, logo eu tiro o peso que ela possui. E da mesma forma, quando nós estudamos sobre esse tema, a santidade, em especial como sendo atributo de Deus, nós precisamos inicialmente, antes de tudo, entender o que é que significa essa palavra. E à luz das Sagradas Escrituras, a palavra santo ou santidade, ela possui dois significados, dois sentidos. O primeiro significado é aquele que é conhecido como separação. E o outro é aquilo que os teólogos costumam chamar de que a santidade de Deus é um reflexo daquilo que ele é e faz. E quando eu entendo que Deus ele é um Deus santo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus ele possui por natureza uma distinção entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Então, o que é que significa eu afirmar que Deus ele é um Deus santo, ele é um Deus santo? Eu estou dizendo que ele por natureza ele tem essa separação, ele tem essa distinção do resto da criação. Isso precisa ficar muito claro porque quando eu entendo que Deus ele é um Deus santo, isso molda a forma de eu pensar. Isso molda a forma de eu me aproximar e de me relacionar com ele. Porque constantemente nas Sagradas Escrituras, quando os profetas eles vão tratar sobre este tema, a santidade, eles deixam claro, irmãos, a Igreja do Senhor, Santa Assembleia, vocês precisam entender que Deus ele é um Deus santo que habita no mais alto e sublime trono. E uma vez que você entende essa distinção, essa separação que há entre o homem e Deus, você se aproxima dele com a reverência.
E muitas vezes essa palavra santidade, ela muitas vezes é aplicada e usada para objetos, lugares, tempos. E muitas vezes, por exemplo, quando nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, lá em Gênesis, em Gênesis não, perdão, em Êxodo, você percebe aquele episódio em que Deus ele se revela a Moisés através de uma sarça ardente. E daí o ponto não é mostrar que a sarça por si só ela é um objeto, ele é uma criação de Deus santo, mas tornou-se santo porque Deus estava se revelando a Moisés através de uma sarça ardente. Então, a palavra santidade ela também possui esse significado aplicado a objetos, a tempos, a lugares, que é essa ideia de separação, é algo que foi separado para uma finalidade que Deus ele ordenou. Por isso, por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Levíticos, onde mostra que o sacerdote ele tinha que ter uma reverência, porque o lugar que ele estava adentrando era santo. Não é que o lugar em si era santo, mas porque Deus ele separou para uma finalidade e para naquele lugar ser feito algo que Deus ordenou em sua palavra. Então, por isso que era santo. E uma outra definição, quando nós pensamos sobre santidade, que é a ideia de que dizer que Deus ele é um Deus santo significa dizer que tudo aquilo que ele faz, por natureza, é puro e justo. Então, todas as obras do Senhor revelam o seu caráter, está encharcado de santidade. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, porque, principalmente num contexto como esse que nós estamos vivendo de pandemia, nós somos tentados a pensar que Deus ele não é soberano e que isso não e que isso fugiu do controle do seu governo sobre a criação. E certamente, meus irmãos, essa pandemia ela reflete a santidade de Deus, reflete a sua glória e a sua majestade. Então, entendendo isso, é que a gente então pode se aproximar desse tema, a gente pode buscar estudar sobre o que significa santidade. Resumidamente, santidade significa separação, significa distinção. Então, Deus, por natureza, ele é distinto da sua criação pelo fato de ele ser um Deus santo. E, ao mesmo tempo, ele é santo porque tudo aquilo que ele faz é puro e justo. Ô, Demis, é muito interessante essa definição correta de santidade para a gente partir desse ponto, porque normalmente quando se fala sobre santidade na igreja, entre os cristãos, as pessoas pensam apenas em termos de pureza moral, né? E óbvio que existe esse sentido também na palavra, mas o sentido primeiro é de distinção, é de distinção. E é interessante que quando a gente fala sobre a santidade de Deus, a gente não está dizendo apenas sobre a pureza excelente do seu ser, né? A sua pureza em termos de incorruptibilidade moral, mas também estamos afirmando a sua majestade, a distinção dele da criação, né? Outras religiões adoram a Deus como parte da natureza. Então, adoram o sol, adoram os animais, adoram os seres da natureza, né? E dizer que Deus é santo significa que nós não podemos fazer isso, né? Porque ele não é como o homem, né? Então, há textos bíblicos que diz Deus não é como o homem para que minta, nem como o filho do homem para que se arrependa, né? Então, isso é um texto que fala também sobre santidade de Deus. Existem atributos que são exclusivos de Deus, né? E essa característica divina de ter atributos exclusivos é algo que indica a sua distinção, é algo que indica a sua santidade, né? Mas pensando, Demis, agora nessa questão da santidade em termos morais, ou mesmo a parte da santidade que se aplica à vida do crente, que se aplica à vida do cristão. Há muitos textos bíblicos que ordenam o povo de Deus a ser santo, porque Deus é santo, né? Então, a gente tem isso lá no livro do Êxodo, você falou bastante, você mencionou o livro do Êxodo, quando Deus ali fala sobre a construção do tabernáculo, as peças do tabernáculo, e aí várias vezes aparece, né, façam isso porque eu sou um Deus santo. No Sermão da Montanha, o próprio Jesus ordena aos seus discípulos: sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial, né? E nós sabemos que esse tipo de santificação, né, é de fato impossível
talvez de alcançarmos. Então a pergunta ela vai mais ou menos nesse sentido. Você acha que Deus nos pede coisas impossíveis de se realizarmos? Qual é o sentido da exortação bíblica para sermos santos? A gente pode ser santo nessa vida? Ou seja, é possível alcançar tudo o que Deus exige de nós em termos de santificação? E como é que a gente deve usar isso na questão de, poxa, se eu não posso alcançar a santificação em termos máximos, então eu devo continuar buscando a santificação na minha vida? Uhum. Perfeito. Ah, interessante dessa pergunta, porque ela tem como consequência o fato de você entender quem é Deus. Se eu entendo que Deus ele é santo, ele é distinto da criação, e eu entendo que tudo aquilo que ele faz é bom, revela o seu caráter de pureza, o seu caráter de justiça e de santidade, logo, eu devo também entender que tudo aquilo que Deus ele ordena em sua palavra é santo. E uma vez que ele ordena aquilo que é santo e o seu povo tem como obrigação de obedecer aquilo que Deus, o seu Criador, ordena, logo, uma vez que eu faço aquilo, eu me torno a imagem do meu Criador. Veja, o ponto é, se eu obedeço à lei do Senhor porque ela é santa, logo eu faço aquilo que o meu Deus ordenou e me torno a imagem e semelhança dele. Eu tenho aos poucos essa imagem e semelhança restaurada, claro, dentro do plano da redenção, quando nós olhamos para Cristo Jesus. Mas uma vez que eu busco obedecer a esses mandamentos, eu acabo refletindo a imagem do meu Redentor. E aqui, de forma prática, nós podemos entender que quando nós vamos estudando um pouco mais sobre essa temática, sobre a santidade, sobre aquilo que Deus ele exige da sua igreja, eu penso que um dos motivos pelo quais muitos jovens eles se encontram desanimados na caminhada cristã é justamente pelo fato de ele perceber que a sua boca, ela confessa, crê em Deus que é santo e que ordena a santidade. No entanto, a sua vida revela o oposto daquilo que a sua boca crê. Então veja, o que leva muitas vezes o jovem a desanimar na caminhada cristã, não somente os jovens, mas até mesmo adultos, é justamente ele perceber que aquilo que dominicalmente ele está confessando, ele está cantando, muitas vezes está tão distante da sua vida. E daí o seu coração é esmagado pelo um peso da inconstância, da hipocrisia, da mentira. Porque a tua boca confessa crer em um Deus santo. E ele ordena a santidade de você. No entanto, a tua vida ela revela o oposto daquilo que o teu Criador ele exige de você. E daí nós podemos pensar, poxa, aquilo que Deus está exigindo da sua igreja é algo impossível de ser realizado, é algo impossível de ser alcançado. E aí eu gostaria de ler para os irmãos apenas uma frase da obra do pastor João Calvino, em sua obra As Institutas, no volume 2, quando ele vai falar a respeito da lei do Senhor. E de como, uma vez que nós somos redimidos, nós devemos obedecer a essa lei. E citando Agostinho, que foi um pai da igreja, alguém que no passado era um homem devasso, um homem depravado, um homem que era alcoólatra, que se vendia o seu corpo à prostituição, e após ele ser convertido pela graça do Senhor, então ele passa a estudar com profundidade a palavra do Senhor. E aí, quando ele chega no tema a lei do Senhor, ele percebe que Deus ele exige a obediência perfeita da sua igreja. E daí João Calvino, em sua obra, ele citando Agostinho, ele fala: assim faze, ó Senhor. Assim faze, ó Senhor misericordioso. Ordena o que não se pode cumprir. Sim, ordena o que não se pode cumprir a não ser por tua graça, para que uma vez que os homens não o possam cumprir por suas próprias forças, toda a boca se cale e ninguém se faça grande a si mesmo. Sejam todos pequeninos e o mundo todo se faça culpado diante de Deus. E veja, alguém que no passado era depravado e pela graça do Senhor foi convertido, ao estudar sobre a lei do Senhor, ele chega a essa conclusão: sim, Senhor, você ordena em tua palavra aquilo que é impossível de ser cumprido, aquilo que é impossível de ser cumprido pelas minhas próprias forças. Uma vez que eu entendo que é impossível cumprir a lei do Senhor, eu então devo me recorrer àquele que cumpriu perfeitamente a lei, que foi Cristo Jesus. E aí é o ponto. Quando eu entendo que a lei, ela naturalmente é impossível de ser cumprida, porque em mim há o pecado,
em minha inconstância, em minha hipocrisia, em minha a mentira, aí eu passo a recorrer ao meu Redentor, Jesus Cristo. E quando eu passo a entender que Cristo ele é o padrão de santidade, quando eu passo a entender que Cristo ele é aquele que cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, eu passo a entender que, por natureza, uma vez que eu confesso a Cristo como meu Redentor, eu devo entender que eu não serei santo, eu não serei perfeito nesta vida. Eu jamais serei perfeito nesta vida. E daí algumas pessoas podem pensar, veja, Deus ele é santo, Deus ele é perfeito, e aquilo que ele exige, eu, pela minha própria experiência, eu percebo que é impossível de ser obedecido. Mas assim é para que eu possa ser humilhado pela lei do Senhor e ser conduzido a Cristo, na promessa de que um dia no novo céus, na nova terra, eu serei a sua imagem e semelhança. Então, quando nós estamos estudando sobre essa temática, a santidade, a gente pode ser tentado a pensar que aquilo que Deus ele exige do seu povo, na sua palavra, é algo impossível de ser alcançado. E é verdade, é algo impossível ser alcançado pelas as nossas próprias mãos, pelos nossos próprios méritos. Mas quando eu olho para o meu Redentor e aquilo que ele produziu na cruz, que foi a sua justiça, e essa justiça é imputada sobre mim, é com base nessa justiça que eu busco então forças para cumprir a lei do Senhor. Eu cumpro a lei do Senhor olhando para o meu Redentor. Mas se eu perco de vista o meu Redentor, aí eu posso chegar à conclusão que é algo impossível de ser cumprido e que, inclusive, é impossível de ser cumprido nesta vida. Amém. Amém. Glória a Deus por isso, Demis. Infelizmente, os comentários estão desativados aí, irmãos, por causa de uma questão técnica, né, de internet. O propósito é que não caia a rede. Logo mais a gente vai ativar para que você faça a sua pergunta. Mas mesmo sem os comentários ativados, onde o pessoal sempre coloca aí glória a Deus, amém, sempre comenta algo desse tipo, mas está subindo os coraçãozinhos aí, viu, Denis? O pessoal tá gostando aí, só mandando coração, é isso aí, irmãos. Que bom que você está nos acompanhando. Como eu falei, logo mais a gente vai ativar aí alguns comentários. Vamos ativar em duas partes. Eu vou ativar primeiro para você fazer perguntas sobre santidade de Deus. A gente vai entrar depois no tema da bondade de Deus. E aí você vai poder também mandar mais perguntas sobre o segundo tema, que é a bondade de Deus, ou outra pergunta diversa que você queira enviar, que de alguma forma está ali trazendo dúvida para você, você também poderá mandar algo nesse sentido. Demis, eu acho que tem tudo a ver com essa primeira pergunta, com essa última pergunta que eu fiz, mas se você puder falar um pouco mais, a terceira pergunta que eu gostaria de fazer relacionada à santidade de Deus é quais as consequências a compreensão da santidade de Deus pode trazer à vida prática do cristão. O que eu entender a santidade de Deus pode mudar na minha vida, na minha caminhada cristã? Certo. Deixa-me só fazer um comentário. Veja, o intuito dessa live não é simplesmente para que os irmãos eles possam sair daqui com o conhecimento encharcado sobre a santidade de Deus. Mas o objetivo dessa live é levar os irmãos, na medida em que estão estudando sobre a santidade, a tentar de alguma forma pôr isso em prática na vida dos irmãos, seja na meditação, seja na devoção, seja no culto ao Senhor. Então, quais as consequências que eu entender a santidade de Deus traz para a minha vida em termos práticos? Veja, se eu entendo que Deus ele é um Deus santo, como diz Isaías, santo, 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 eu devo entender também que a minha ofensa diante deste Deus majestoso, glorioso e santo é algo grave. E daí, se eu não entendo a santidade de Deus, eu vivo como um libertino. Eu vivo como alguém que é, em termos práticos, um tolo. Porque eu não medito nesse atributo de Deus, que é a santidade. E se eu entendo que Deus ele é distinto, que ele está tão distante da criação, isso molda a minha forma de me aproximar a ele. Então, no dia do Senhor, no culto, no domingo, eu não me aproximo a ele como se eu estivesse me aproximando do meu colega, do meu amiguinho, que eu então que eu dou um tapinha nas costas, que eu brinco, que eu tiro onda. Mas eu me aproximo diante dele com reverência, porque quem está ali diante de mim é o Criador do universo. E o Criador do universo é alguém santo,
tão puro de olhos que não pode contemplar a iniquidade. E daí você deve entender que a santidade, ela possui aspectos práticos na nossa vida, né? Que é, uma vez que eu busco ser santo, eu estou buscando ser a imagem do meu Redentor. Algo que já foi tratado aqui no início dessa live. Mas aqui, sempre que eu estou tratando sobre esse tema, santidade, com alguns irmãos da igreja, eu sempre cito uma frase de um pastor do século XVI chamado Thomas Watson. Então, quando Thomas Watson está tratando sobre o tema santidade, ele traz uma imagem bastante impactante que ficou marcada em meu coração. Ele fala, assim como um camaleão, ele se torna a cor daquilo que ele está observando, da mesma forma, observar um Cristo humilde leva um coração a ser encharcado de humildade. Observar um Cristo que foi obediente ao seu Pai leva o coração do crente a obedecer ao seu Pai Celestial. E observar um Cristo santo leva o coração a amar e desejar a santidade. Então veja, meus Ô, Demi, irmãos, que só um comentário assim dessa citação que eu achei maravilhosa. Lembra muito o G. Cabil, você se torna aquilo que adora, né? Quer dizer, nós adoramos a Deus, nós estudamos sobre Deus e a gente se torna, em certo sentido, né, reflete a imagem de Deus. Pode uhum. continuar, só porque eu lembrei dessa citação na hora. Veja, isso que você acabou de falar é uma das implicações de nós estudarmos a santidade. Você não estuda simplesmente para ser alguém conhecedor, alguém que agora tá com as armas para debater na rede social, com o teu amigo, na igreja ou com um descrente. Mas todo o conhecimento, meus irmãos, que nós adquirimos na nossa caminhada cristã tem como finalidade aumentar a nossa devoção a Deus, de maneira que isso reflete em piedade. Sabe? O padrão de santidade, meus irmãos, não é aquilo que você deixa de fazer, nem aquilo que você faz. Mas o padrão de santidade é o teu Redentor, Jesus Cristo. Uma vez que você olha para ele como sendo aquele que é a própria santidade, o teu coração então vai aprender, à luz do teu Redentor, à luz do teu noivo, o que é ser santo. E daí você pensa que, e daí quando você entende isso, não são as ideologias, não é até mesmo moralismo que tem se pregado muito nos dias de hoje, que irá dizer a você o que é santidade, o que é ser um jovem, o que é ser uma jovem, o que é ser um marido, uma esposa santos. Mas é o teu próprio Redentor que vai ao teu encontro, através da sua palavra, e diz a você o que é ser santo. Isso traz implicações, como a gente viu, na forma como eu me importo no culto, a forma como eu trato os meus filhos, a minha namorada, a minha noiva, o meu marido, a forma como eu lido com os meus funcionários, a forma como eu lido com o meu chefe. Porque, em termos práticos, meus irmãos, no frigir dos ovos, nós somos chamados para sermos santos. Mas não é uma santidade genérica, mas é uma santidade que reflete ao meu Redentor. Aí, uma vez que eu reflito a santidade do meu Redentor, eu acabo sendo luz no meio das trevas, eu acabo sendo sal neste mundo, e assim por diante. Então veja como é importante esse tema para a Igreja do Senhor, porque isso muda tanto a nossa concepção de como nós enxergamos a Deus e de como nós nos relacionamos com o nosso próximo. Amém. Irmãos, eu vou reativar os comentários. O propósito vai ser para que os irmãos coloquem aí, comentem, coloquem as suas perguntas, né? Infelizmente, se ficar caindo aí, se ficar travando demais, a gente vai ter que desativar de novo. Mas você vai poder colocar agora a sua pergunta sobre santidade de Deus. Então, ou sobre outro tema que ali possa envolver, possa trazer dúvida para você. Mas enquanto vocês vão colocando aí, enquanto alguém comenta alguma coisa, ou coloca algum comentário. Uma última pergunta, Demi, sobre santidade é: a santidade de Deus está relacionada com a exclusividade que ele exige de todos os seus filhos? Pensando aí no primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? A santidade de Deus está relacionada com isso? E por que está relacionado com essa questão? Certo, Ian. Veja, você citou um mandamento, que é o primeiro: não terás nem outros deuses diante de mim. No entanto, quando nós nos aproximamos da lei do Senhor, nós devemos sempre policiar o nosso coração, meus irmãos, de fugir de duas tentações.
Um é de encontrar na lei o apoio para a nossa salvação, e o outro perigo é o de nós desprezarmos a lei do Senhor. No entanto, quando nós estamos estudando sobre esse atributo da santidade de Deus, nós entendemos que tudo aquilo que Deus ele faz é santo, logo a sua lei ela é perfeita, a sua lei ela é boa e deve ser acatada, e deve ser apreciada, e deve ser amada pela igreja do Senhor. E daí quando você pensa assim, o que é que santidade ela tem a ver com não terás outros deuses diante de mim? No entanto, a gente precisa entender que antes desse primeiro mandamento, vem um prefácio, vem um fundamento pelo qual esse mandamento ele deve ser observado, pelo qual esse mandamento ele deve ser amado, pelo qual esse mandamento ele deve ser guardado, que é aquilo que nós chamamos de prefácio à lei moral, ou prefácio aos 10 mandamentos, que é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, da casa de escravidão. E aí, quando você passa a entender quem é Deus e o que ele fez por você, daí você passa então a entender que aquilo que Deus ele fez por mim me leva a não ter outros deuses diante de mim. Porque Deus ele foi aquele que me redimiu. Porque ele é aquele Deus que me sustenta, que me provê, que cuida das minhas enfermidades, das minhas angústias, das minhas dores, dos meus traumas. Quando você passa a entender esse aspecto da santidade de Deus à luz dos 10 mandamentos, aí você então passa a apreciar e amar essa lei. Aí você entende que, diferente dos outros deuses que há neste mundo e que muitas vezes é pregado aos nossos corações, você entende que Deus ele é um Deus santo. E como Deus santo, ele reflete aquilo que a sua lei é. Uma vez que ele reflete aquilo que a sua lei é, eu então devo amar a sua lei, porque não foi o homem que elaborou. Não foi o homem que, chegando à sua racionalidade, às suas conclusões, às suas concepções, chegou à conclusão que eu não devo ter nenhum outro Deus. Mas foi o próprio Deus, aquele que me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, que me diz que eu não devo ter nenhum outro Deus diante de mim. E daí, então, eu passo a amar esse Deus como um Deus santo, como um Deus misericordioso. Veja que esse mandamento ele tem implicações profundas e diversas à Igreja do Senhor. O Catecismo de Westminster, ele vai dizer, ele vai resumir esse primeiro mandamento dizendo da seguinte forma: quando você entende, quando você lê esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, você deve entender da seguinte forma, que esse Deus você deve conhecer, reconhecê-lo e o adorá-lo. Porque na medida em que você conhece a esse Deus, você entende que ele é santo. E se você entende que ele é santo, isso muda a forma como você o adora. Você não o adora como qualquer outro Deus, mas aquele que te tirou da terra do Egito, aquele que redimiu a tua vida passada e que ainda continua a tratar o teu coração. E nesses dois processos você passa a reconhecê-lo como teu Deus, como teu Criador. Daí você entende que o Deus que você está adorando não é qualquer Deus. É um Deus santo, que molda a tua forma de pensar, que redime a tua alma e que o leva a não ter outros deuses. E é justamente aquilo que o Ian ele acabou de dizer, né? Que você se torna a imagem daquilo que você adora. Você se torna aquilo que você adora. Uma vez que você está adorando a Deus, o teu Redentor, o teu Criador, você vai se tornando a imagem dele em Cristo Jesus, que é um Deus santo. E aí é que nós entendemos o porquê o homem ele é possível, no dia de hoje, buscar a santidade. Que é Cristo, ele é a nossa redenção, Cristo é a nossa santidade. E aí, quando nós olhamos para esse mandamento, as coisas elas acabam ficando mais claras, né? Amém, amém. Ô, Demis, graças a Deus os irmãos estão nos acompanhando aí, ainda não foram mandadas perguntas, talvez o pessoal ainda esteja sem dúvida. Eu vou passando aqui para a questão da bondade de Deus, quem sabe lá na frente, quando se surgirem alguma dúvida, a gente volta, responde, não tem problema não. Mas eu vou partir para a questão da bondade de Deus. Então, eu vou mandar aí um versículo bíblico, Tiago, capítulo 1, verso 17. Eu enviei no comentário, acho que não apareceu. Mas Tiago 1,17 diz assim, não apareceu aqui para mim não. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo dos pais das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós sabemos que uma das definições da bondade de Deus, ou uma das demonstrações da bondade de Deus, está aí nesse texto
de Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, né? Mas o que significa essa expressão sombra de mudança, né? O texto diz em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Dentro desse contexto da bondade de Deus, o que significa essa expressão sombra de mudança? Certo. Os irmãos devem entender que esse versículo ele começa revelando aquilo que a gente já tratou aqui no início da live, né? Que tudo aquilo que Deus ele faz revela aquilo que ele é. E os seus atos são puros, os seus atos são perfeitos, são encharcados de justiça. E na metade para o fim desse versículo revela um aspecto, revela um atributo de quem Deus é. Então ele vai dizer, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja, uma vez que eu entendo que Deus ele é um Deus santo, eu devo também entender que ele é um Deus imutável. E se eu entendo que ele é um Deus imutável, ou seja, que ele não muda, que ele não é uma sombra que aparece e logo depois se esvai, então o meu coração ele descansa nessa verdade. O meu coração descansa nesse atributo de Deus, que ele é um Deus que é invariável. E o que isso tem a ver com a bondade de Deus? Eu devo entender que, logo, se ele é um Deus imutável, se ele é um Deus que não muda, ele não é um Deus que em um dia ele acorda com um senso de bondade. Não é um Deus que acorda com um coração disposto a fazer algo bom, mas no outro ele acorda com um mau humor, então ele já não é mais bom. Quando nós entendemos, meus irmãos, o atributo da bondade de Deus à luz desse versículo, eu devo entender que Deus ele é plenamente bom. Ele não é parcialmente bom. Ele não é meio a meio bom e meio justo, meio bom e meio irado. Mas ele é um Deus que é plenamente bom. E aqui, mais uma vez, eu gostaria só de recomendar uma leitura aos irmãos, que é este livro, A Bondade de Deus, do pastor Stephen Chernock. Ele escreveu um tratado sobre só esse atributo de Deus, sobre a bondade de Deus. E uma das coisas que ele fala, quando ele está tratando sobre o atributo de Deus, é dizer que a seguinte frase: imaginar Deus sem bondade é imaginar um Deus selvagem, de coração fechado, um ser limitado, estreito, repudiável e horrível. Pois o Deus que não é bom, não é Deus, que é o sumo bem. E daí quando você guarda isso no teu coração, quando você entende que Deus ele é um ser bom e ele não pode variar, ele não pode mudar, o teu coração ele é conduzido a descansar nas promessas que Deus ele revela na sua palavra. Daí você pode entender que apesar da tua vida ela ser altos e baixos, apesar de você não conseguir permanecer e perseverar em santidade, você percebe que as promessas do Senhor elas são invariáveis, porque o Senhor, por natureza, ele é um ser bondoso. Interessante entendermos isso, meus irmãos, porque se eu não entendo que Deus ele é um ser bom, que é da sua própria natureza ser bondoso, a santidade do Senhor ela acaba sendo algo terrível para a sua criação. Porque se Deus ele é santo, mas ele não é bom, a santidade do Senhor ela irá esmagar os nossos corações e irá nos condenar. Mas daí se você entende que Deus ele é somente um Deus misericordioso, mas ele não é um Deus bondoso, você pode cair também na tendência de pensar que aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer, tanto faz para o Senhor. Porque ele é sempre um Deus misericordioso, ele sempre irá me perdoar. Mas quando você associa a todos esses atributos, santidade, justiça, a graça, misericórdia, a bondade do Senhor, você percebe que tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele faz reflete o seu caráter, que é o caráter da sua bondade. E é nisso que a igreja do Senhor ela descansa. No fato de que Deus ele é um ser, como diz o texto, que não tem variações, que não possui nele sombra alguma de mudança. Ô, Demis, é interessante que você falou que as ações de Deus demonstram a sua bondade, né? O que muita gente não entende é que até mesmo a lei de Deus reflete a sua bondade. E algumas pessoas acham que ela pode demonstrar mais severidade do que bondade, né? Como é que você poderia assim, orientar os irmãos que nos assistem
de por que a gente tem que entender que a lei de Deus ela reflete, na verdade, a bondade de Deus. Não é uma questão de severidade, é uma questão de bondade, de graciosidade, né? Mas aqui a gente está Uhum. falando sobre o atributo da bondade, né? Então, muitas vezes essa conclusão de que aquilo que Deus ele exige, muitas vezes é encharcado de uma severidade, de um Deus que é irado, de um Deus sanguinário, muitas vezes é um reflexo do nosso coração caído. Um coração que, por natureza, odeia a Deus e odeia aos seus mandamentos. E entenda odiar aos seus mandamentos como alguém que não quer se submeter a eles. Então, se a Bíblia diz não matarás, e Cristo lá no Sermão do Monte diz que se em teu coração você odiar ao teu próximo, você já matou, você já quebrou esse mandamento, logo você entende que eu não quero me submeter a esse mandamento. Porque é um mandamento que me priva daquilo que eu estou sentindo. Esse é um mandamento que me priva daquilo que eu estou sentindo. Eu posso chegar à conclusão que esse é um Deus perverso, que esse é um Deus injusto. Veja, aquele homem, ele me ofendeu, ele me roubou, ou alguma pessoa ela traiu a minha confiança. E daí o meu coração está aqui pulsando, está querendo matar ele. Eu estou odiando aquele meu semelhante. E daí eu entendo que se eu não posso fazer algo que eu estou sentindo, porque a lei do Senhor ela me proíbe ou ela me exige, eu posso chegar à conclusão de que Deus ele é um Deus perverso. No entanto, meus irmãos, veja, aquilo que Deus ele faz reflete aquilo que ele é. E a gente viu que aquilo que ele faz reflete santidade, pureza e justiça e também reflete a sua bondade para com a sua criação. E daí você quer saber que Deus ele não ama a sua criação? Você quer uma prova de que Deus ele não ama ao homem, de que ele não ama a sua igreja, por exemplo? Se ele não desse nenhum mandamento, se ele não desse nenhuma lei. Veja, eu estou tentando ser bem simplista, bem prático para que os irmãos possam entender, porque se eu sou alguém que vivo sem lei, eu sou um homem mais perverso, eu sou um homem mais infeliz, porque eu irei sofrer na carne as consequências de alguém que vive sem lei. E daí, provavelmente você conheça a parábola do filho pródigo. Daí você percebe que o filho pródigo ele vai ao encontro do seu pai e pede a herança, e naquele contexto, pedir a herança ao pai significa desejar a sua morte. E a parábola, ela então continua mostrando que aquele jovem, ele se entregou às paixões mundanas, ele gastou toda a sua riqueza, toda a sua herança com prostitutas, com coisas vãs. Mas no final da sua vida, no final da sua jornada, ele chega à conclusão e diz: até os servos dos meus pais, eles desfrutam de uma vida melhor que da que eu estou desfrutando agora. Então eu vou voltar para a casa do meu pai e irei pedir para servi-lo. E entenda, meus irmãos, o princípio é quando o filho pródigo ele retorna à casa do seu pai, é quando ele está debaixo dos seus mandamentos, é quando ele está debaixo da sua autoridade, é lá que ele encontra a verdadeira liberdade e verdadeira paz. O homem ele só é plenamente e verdadeiramente livre quando ele está debaixo da lei do Senhor. Porque se eu entendo que o Senhor é um Deus santo e ele é um Deus bondoso, certamente a sua lei ela é perfeita e boa. É isso que o salmista ele constantemente vai dizer no Salmo 119, que é um salmo que é conhecido por mostrar o amor do salmista pela lei do Senhor. E daí, se eu entendo que a lei do Senhor ela é boa, eu posso descansar nessa verdade. Eu posso entender que é bom que eu não deseje o mal do meu próximo. Porque eu fui alguém que foi alvo da graça do Senhor. Alguém que odiou esse Deus, alguém que odiou os seus mandamentos. Mas o Senhor graciosamente me perdoou. O Senhor graciosamente manifestou a sua graça para comigo. Então, se alguém é Ô, Davis, tentado. não, só um detalhe, porque você falou dos mandamentos, eu lembrei do prefácio, né? Acho que mais uma vez aqui se Uhum. aplica a questão do prefácio, né? O prefácio mostra a bondade de Deus, mostra que os mandamentos, ela tem como objetivo manifestar a bondade de Deus, né? Pode Uhum. continuar. É... Eita, perdi agora. Não, então, deixa eu só comentar isso. O prefácio, eu sei que muita gente não lembra, não recorda exatamente, mas o prefácio aos Dez Mandamentos diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito
da casa da servidão, né? Então, Deus dá os mandamentos no contexto de um Deus libertador, de um Deus salvador. Ele primeiro salva o seu povo e depois ele dá os mandamentos. Então, os 10 mandamentos, mesmo no contexto em que ele foi entregue, né, que foi ali quando o povo de Deus estava no deserto, é um ato de bondade, é um ato de graça, de misericórdia, né? É como se Deus Perfeito. estivesse dizendo: eu sou o Deus desse povo, e esse povo, eu livrei esse povo, eu salvei esse povo, eu amo esse povo, e agora eu vou lhe dar mandamentos que, na verdade, são verdadeiras promessas, né? São verdadeiras promessas de bênçãos para aquele povo. São partes da aliança de Deus, são as condições do pacto gracioso de Deus feito ali no Monte Sinai, mas que traz consigo uma série de promessas, uma série de bem-aventuranças, uma série de bênçãos, né? E a gente não observa esse aspecto da providência bondosa, da providência benevolente de Deus ao nos entregar os mandamentos. A gente só observa as privações, né? Quer Uhum. dizer, os mandamentos eles começam dizendo não, né? Não terás outros deuses, não farás, não matarás, não adulterarás, não furtarás. A gente foca mais na proibição do que nas bênçãos decorrente do cumprimento do mandamento, decorrente de um relacionamento com Deus, ou propriamente do prefácio ali que o prefácio trata, né? Demis, só para a gente. Ian, só um Pode, comentário a respeito do prefácio que você falou pode aí. comentar, deixa eu só falar uma coisa aqui para os irmãos que nos assistem. Se você tiver sua pergunta, irmãos, alguma dúvida sobre esse tema aí, dos mandamentos, da bondade de Deus e da santidade, pode mandar. Estou abrindo aqui os comentários. Nosso tempo já está indo para o final, então passar a palavra para o nosso irmão Demis. Pode falar, Demis. Só recapitulando aqui, meus irmãos. Essa ideia de você falar que a lei do Senhor, aquilo que ele exige é algo severo, é algo pesado, é algo perverso. Veja, a lei do Senhor, por natureza, ela destrincha aquele argumento que diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, era um Deus severo, que exigia coisas impossíveis. Mas agora o Deus do Novo Testamento, em Cristo Jesus, é um Deus gracioso, bondoso, que diz que eu só devo amar Ele acima de todas as coisas e amar meu próximo como a mim mesmo. No entanto, quando você olha para o prefácio aos Dez Mandamentos, você vê ali a base para você cumprir os Dez Mandamentos. E a base para você cumprir os Dez Mandamentos é o Evangelho. E se você pula o prefácio, se você despreza o prefácio, que é eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, você certamente se tornará um moralista. E se você for alguém piedoso, o teu coração irá ser esmagado pela tua incoerência. Mas então, se você começa pelo prefácio e você entende que aquele dali é o fundamento para você não ter outros deuses dentro de ti, para você não fazer imagem, para você não tomar o nome do teu Deus em vão, para você guardar o seu dia, a respeitar pai e mãe, não terá e assim por diante, quando você passa a entender isso, que o fundamento para a minha obediência é o evangelho, aí você não diz que a lei do Senhor é algo perversa. Aí você diz que a lei do Senhor é algo boa, é algo bom, algo que reflete a sua santidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Ô, Demis, infelizmente o nosso tempo tá indo pro final já, o pessoal tá entrando aí. Normalmente o pessoal vai chegando no final da live, viu? Mas, irmão, se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, ainda dá tempo de você colocar aí a sua dúvida, o seu comentário. Mas eu queria abrir, Demis, agora um espaço para você fazer suas considerações finais. A gente tem aí 5 minutos, exatamente 5 minutos para o término do período. Infelizmente, o Instagram ele só permite live de 1 hora. E aí, para não ficar fragmentado, para a gente não precisar abrir outra live, a gente se limita a esse período de 1 hora mesmo. Então, por favor, faça aí suas considerações finais, aquilo que você acha importante deixar para os irmãos que nos assistem, né? Fazer um resumo, talvez, aí do que foi falado sobre esses dois temas, a bondade de Deus e a santidade de Deus. Certo. Meus irmãos, vejam, novamente, eu preciso repetir isso porque nós jovens nós somos tentados a acumular conhecimento e na medida em que nós acumulamos o conhecimento, nós nos tornamos pessoas soberbas, pessoas orgulhosas.
que não confiam mais no Senhor e por isso acabam atirando as pedras para todos aqueles que não se conformam a aquilo que nós cremos. Mas deixe-me fazer um comentário. Todo o conhecimento que você adquiriu aqui nessa live sobre a santidade de Deus, sobre a bondade, isso por natureza deve levar o teu coração a amar Deus e a pôr em prática os seus mandamentos. Veja, o conhecimento que não nos leva à piedade prática é um conhecimento demoníaco, é um conhecimento satânico. Porque essa é a distinção do cristão para até mesmo Satanás, para até mesmo os demônios. Satanás conhece quem é Deus, mas ele não põe em prática os seus mandamentos. E daí, se você está estudando e adquirindo conhecimento sobre a santidade de Deus, o teu coração deve se aproximar ele com reverência. Você deve amá-lo. Você deve temer ofendê-lo com o teu pecado, com a tua idolatria. Mas, ao mesmo tempo, há um outro mandamento que acompanha a santidade do Senhor e daí você não pode desassociar, é a bondade do Senhor. Porque se você se aproxima de Deus como um Deus santo, certamente o teu coração irá ser esmagado e a tua consciência irá te condenar. Mas se você se aproxima desse Deus como sendo um Deus que também é bondoso, como um Deus que é gracioso, que é misericordioso, e daí você percebe que a solução que ele deu para a humanidade é o seu filho na cruz, aquele que cumpriu perfeitamente a sua lei. Você pode então se aproximar desse Deus que é totalmente santo, que é santo, 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 descansado nessa promessa, que ele é um Deus gracioso e que é bondoso em Cristo Jesus. E daí se você se aproxima dele apenas como um Deus santo, mas se você se aproxima não estando em Cristo, aí sim você está condenado, você está perdido. Mas se você se aproxima dele, enxergando ele como na face e na pessoa de Cristo Jesus, o teu coração pode descansar, apesar da tua inconstância, da tua hipocrisia, por vezes esmagar o teu coração e por vezes você ser tentado a abandonar a fé cristã. Mas contemple a Cristo, aquele que é o teu Redentor, aquele que cumpriu e aquele que é a tua santidade. E perceba que todo o conhecimento, ele tem a finalidade de fortalecer e aquecer os nossos corações. Porque uma vez que você entende que Cristo ele cumpriu perfeitamente aquela lei que te condena, porque Deus é santo e você não é santo, mas você entende que Cristo cumpriu perfeitamente esta lei que te condenou e sobre ti ele colocou a sua justiça. O que é justiça? A justiça desses mandamentos que foram obedecidos perfeitamente por Cristo Jesus. Se ele coloca sobre você, você pode se aproximar diante de Deus na certeza que você já é santo, apesar de haver incoerência, apesar de ainda o teu coração ser um coração pecaminoso, apesar de você ainda carregar a natureza pecaminosa, mas pelo fato de você estar unido a Cristo, nada irá te separar, nada irá te separar do amor de Deus. E daí você descansa nessa verdade. Que o Senhor possa consolar o teu coração com esse glorioso conhecimento a respeito da santidade de Deus e de sua bondade. E você possa entender que até mesmo a pandemia, até mesmo o desemprego, a redução no salário, até mesmo a enfermidade que por vezes nos assola, você vai entender que isso provém da mão do teu Pai. E tudo aquilo que ele faz é bom. E você descansa nessa promessa. Daí você, quando você passa a se agarrar a esse fato de que Deus ele é bom e de que Deus ele é santo, você chega à conclusão que, ainda que eu venha morrer pelo Covid-19, ainda que eu venha a ser desempregado, ainda que eu venha a ser traído por todos, eu estou unido a Cristo. Isso consola a minha alma, porque tudo aquilo que Deus ele faz por mim é bom. Eu posso descansar nisso. Inclusive, ficando aleijado, cego, perdendo um ente querido, porque eu irei enxergar nisso, nesses atos do Senhor, em sua providência, alguém que está forjando o meu coração, a imagem do meu noivo, a imagem do meu Redentor. E assim eu descanso nisso. O fato de que Deus é santo e é bondoso. Amém. Glória a Deus. Ô, Demis, o pessoal gostou muito, eu também. Parabéns e glória a Deus por tudo. Muito obrigado pela sua participação essa noite. Irinalma Pereira aqui colocou parabéns pela live, ótimo tema. O projeto Semente de Fé tem sido bênção. Pessoal, glória a Deus, amém. Então, muito obrigado. A live está terminando já, tem 20 segundos aí, menos de 20 segundos, infelizmente vai encerrar. Então, é só o tempo de dar um tchauzinho aí.
Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Pois Você que é. nos assiste, não perca o vídeo do Sementes de Fé. Então, acompanha lá no canal do YouTube os nossos vídeos. Se você não assistiu os dessa semana ainda, vai lá, Igreja Presbiteriana